Anderson do Estância. Uma vitória 1-0, a vitória do Estância, mas comentar, 11 jogadores dos titulares relacionados são do profissional, é um acréscimo, né? É um acréscimo, realmente, o jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, foi a nossa estreia no campeonato, mas não é sempre que a gente vai ter esses jogadores do profissional, né? Por exemplo, para o jogo de quinta-feira contra o Sapucaense, eu não vou ter já 4, porque o profissional estreia quarta-feira, então a gente... Em Panambi, exatamente. Então não é sempre que a gente vai ter esses jogadores, sempre que possível a gente, e não sacrificar os mesmos, a gente vai contar com eles. Mas a gente mostra a força do grupo, eu tive que usar hoje as 5 substituições por cansaço, câmera, a gente não tem uma estrutura das melhores, mas a gente usou a força do grupo aí. Eu estou uma semana na frente do clube, então a gente já deu para colocar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente sabe que falta muita coisa ainda para melhorar, tecnicamente, taticamente, fisicamente e próprio dentro do clube mesmo. Até falando do jogo, o Cruzeiro em muitas partes, muitos momentos, se mostrou nervoso. Já a Estância teve a experiência sobre catimbar, sobre fazer cera. É um grupo, até por ter muitos jogadores do profissional, que é experiente para uma competição. Muitos dos jogadores jogaram o primeiro semestre a terceira divisão, né? Então isso dá um acréscimo para a categoria. A Sub-3 profissional esse ano, isso é muito importante. Hoje esses jogadores estão na Sub-19, ano que vem eu acho que a metade deles pode estar jogando ou no próprio Estância ou no próprio outro clube. Isso é importante, o nosso estado é renovar jogadores, não o mesmo jogador está jogando a primeira, segunda, terceira divisão do estado. Então isso faz a gente crescer no nosso estado, que a gente sabe que é muito pobre de jogadores e os próprios clubes mesmo não investem nisso na categoria de base. Até em relação à própria Copa Sub-19, uma vitória. O Cruzeiro, por exemplo, em 2 jogos somou apenas 1 ponto. Então o Estância já começa bem, começa na frente num grupo que avançam 4 de 5. A gente sabe que toda estreia é difícil, né? E principalmente hoje no campo que a gente não conhece, incrível que pareça, a gente não treina nesse campo. Hoje foi a primeira vez que a gente treinou no campo muito pesado, até a gente se adaptar no campo a gente demorou um pouquinho. A gente conseguiu fazer o gol, conseguiu se defender muito bem. E essa vitória foi muito importante. Agora, quinta-feira, a gente tem jogo importante, quinta e sábado, 2 jogos difíceis. Mas, para valer essa vitória, a gente tem que somar pontos nessas 2 partidas próximas aí. Para encerrar, e como trabalhar, por exemplo, falou em 2 jogos na quinta e no sábado, só que vai lembrar que tem na quarta em Panambi e no domingo em Gravataí contra Cerâmica. Esse grupo, mesclar esse grupo entre o profissional e o Sub-19. Por isso que a gente, desse dia, a gente senta e conversa direto com o Marquete, treinador profissional, treinador o Fábio também, treinador físico, quem vai aproveitar, quem não vai, a gente dá prioridade sempre para o profissional. A gente vai aproveitar esse grupo profissional. Depois da conversa a gente começa a ajustar o time para o nosso próximo jogo. A gente sempre vai trabalhar em conjunto com eles. A gente não pode fugir disso, dar apoio ao profissional. Então tá esse o técnico do Estância, o Anderson do Sub-19, falando sobre a vitória, também projetando aí o próprio profissional da equipe de Canoas. O técnico do Cruzeiro saiu atrás do resultado, teve algumas oportunidades, mas faltou finalizar um pouco mais. É um jogo muito ruim, né? Um campo ruim, uma tarde em que a gente tentou fazer o máximo possível. Quem saísse com um gol aqui sairia com uma vantagem muito grande. Foi o que aconteceu, uma bola parada, o Estância achou seu gol e depois não teve mais jogo, né? Um jogo, 5 minutos no primeiro tempo e 6 minutos de tempo extra nos dois foi até muito pouco, porque não tivemos jogo nessa tarde, né? Até como para o segundo tempo, não seria exagero dizer que 10 minutos de acréscimos ainda era pouco, por tamanha cera que fez a Estância. A gente lamenta muito, né? A Estância tem uma boa equipe, a gente conhece alguns jogadores, né? Mas tudo bem, ganhou o jogo aqui, a gente não pode recriminar o vitorioso, não acho que nenhum resultado seja injusto, né? Foi a forma que eles acharam de enfrentar e a gente tem que, infelizmente, respeitar e saber, já conhecer assim como num próximo jogo, num próximo adversário, a gente sabe também e serve como experiência esse tipo de jogo. Jogador que pode ser um acréscimo durante a competição, o Henrique. Faz falta um jogador que disputou juntamente com o Mateuzinho o Campeonato Gaúcho da primeira divisão de profissionais. O Henrique é um jogador que tem experiência no profissional, né? Isso sempre agrega muito à equipe, né? E é um jogador que tá lesionado, tá recuperando, já operou seu joelho. E em breve deve estar de volta aí aos treinamentos e o mais breve possível a gente vai, ainda nessa competição, utilizar o jogador. Este início, pouco complicado, né? Em 2 rodadas, 1 ponto somado.
Contra o São José uma partida muito difícil. São José é uma equipe muito boa, né? A gente vem de 3 semanas de trabalho, então é muito pouco tempo, né? A equipe vai oscilar, é normal. A gente pretende a partir da 4ª, 5ª rodada ter uma equipe realmente pronta para a competição. Infelizmente a gente não teve esse tempo na pré-temporada, uma pré-temporada curtíssima, né? Para você ter ideia, a gente não conseguiu realizar um amistoso sequer. E viemos direto para a competição. É normal oscilar, hoje não foi uma partida ruim, a gente não foi dominado na partida, muito pelo contrário, a maior parte do tempo dominamos, mas não achamos o gol. Então esse é o técnico Gabriel do Cruzeiro falando sobre essa derrota da equipe cruzeirista.